nutricionista, enfim. A equipe de profissionais é constituída por pessoas. Pessoas que sentem, que pensam e que agem pessoal e profissionalmente. E vai cuidar de pessoas que pensam, que sentem e que agem em função das suas necessidades e que está sob nossos cuidados. Bom, a humanização tem base no trabalho de um famoso psicólogo. Eu não sei porque ele não é citado, mas ele é fantástico, o trabalho do Carl Rogers, que trouxe bases para a humanização da assistência e que nós, na enfermagem, costumamos usar os princípios e valores colocados pela terapia centrada na pessoa para ajudar o enfermeiro e a equipe de enfermagem nas suas tarefas de cuidado, que não são todas de técnicas duras, mas que também tem importância no como acolher, como conduzir e como ser terapêutico durante todo o tempo em que a pessoa está sob seus cuidados. Na visão humanista, esse gráfico aqui mostra um pouquinho do que a gente pensa sobre isso. A pessoa é o centro da nossa atenção. Mais para frente eu vou fazer alguns comentários sobre equipe para a gente ver que nem sempre a gente está, de fato, centrando no paciente. Bom, quais são os pressupostos dessa postura humanizada da enfermagem no cuidado à pessoa que apresenta problema? Eu esqueci de falar lá naquele gráfico que não estou deixando de lado os outros profissionais, mas dando um foco na enfermagem, já falei, e a enfermagem está em todos os serviços e cada um com a sua característica própria, cada serviço com a sua característica, mas a enfermagem está no sistema todo de saúde. E não importa em qual desses serviços, nós temos que ter alguns pressupostos que nos deem a direção do cuidado. E esses pressupostos, eu trouxe alguns básicos. Que a pessoa, nós temos que acreditar que a pessoa tende a crescer, a se desenvolver, a ter maior independência e a socializar-se. Esteja no estado em que estiver, nós temos que sempre acreditar que a pessoa pode estar melhor do que aquilo que ela está. Que ela tem uma tendência natural para regular seu organismo. Então, quando eu vi o trabalho do Paul traz dos ouvidores de vozes, que a Roberta falou, eu fiquei animadíssima, porque tem tudo a ver com esses pressupostos que a gente tem em relação ao que é a pessoa e na direção do cuidado que a gente pode dar. A pessoa procura dar sentido ao que ela faz. Ela procura dar sentido à sua vida. Nós vimos várias pessoas falando isso, mostrando o quanto que a vida passou a ter sentido a partir de uma mudança positiva na vida. E que a gente se transcende podendo amar os outros. Amar não é ser bonzinho, nem ser amiguinho. É, de fato, fazer pela pessoa, nesse sentido do cuidado, aquilo que ela precisa, não mais do que isso. Verdade. Né? Então, esses pressupostos. Outra coisa, a experiência incoerente que a pessoa vive estimula a defesa. O Paul está falando disso o tempo todo, com outras palavras mais modernas, mais bonitas.
Ao perceber a inadaptação, a alteração do equilíbrio, a pessoa tende a procurar informações. Quando a pessoa chega para nós, ela já procurou informação, ela já procurou tudo que estava ao seu alcance para tentar explicar aquilo que caiu na cabeça dela de repente, que está acontecendo e ela não sabe o que fazer. No processo terapêutico, outro pressuposto, a gente deve ajudar a pessoa a libertar-se das defesas, integra as experiências e valoriza situações positivas e construtivas. Cada vez que eu estou relendo o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, eu estou lembrando que tem tudo a ver com a proposta do ouvidor de voz. E outra coisa, a pessoa sempre está inserida num contexto. E nesse contexto, as relações, a rede de relações e de suporte que a pessoa tem vão fazer a diferença em todo o processo. Vocês vejam o exemplo da moça loira, que eu não lembro o nome. Nádia. A Nádia e o filho aqui presentes. A diferença que faz uma mãe. Ela está aqui, né? A mãe e o filho. Então, o contexto da situação deles. Aí, a Nádia lá. E nós temos que acreditar que a família, o suporte, o contexto da pessoa é que vai ajudar a nos direcionar o olhar para ajudar essas pessoas. Outra coisa, na abordagem humanista, considera-se que toda pessoa possui uma tendência positiva no sentido de se reorganizar e de se preservar. E que considera-se também que todo organismo é uma totalidade, e dessa forma reage frente ao ambiente e às adversidades do seu cotidiano. Outra coisa, a conduta é fundamentalmente, então, aquilo que a pessoa apresenta para a gente quando nos procura. Então, o jeito que ela aparece é o melhor que ela pôde fazer até aquele momento com os instrumentos que ela tinha em volta dela. Então, foi o melhor que ela conseguiu até ali. E outra coisa, toda conduta tem um sentido. Essas coisas que eu estou falando, nós estamos tirando da psicologia e trazendo para a enfermagem. E no ensino de enfermagem, a gente procura passar essas coisas para a enfermagem se posicionar positivamente a favor do cuidado da pessoa de quem ela tem. Tá? Só isso? Puxa, vai estar meio... Bom, o apoio terapêutico, então, eu vou chegar numa coisa muito importante agora mesmo. Consiste de um ato de capacitação, então, todo apoio que nós damos para a pessoa que está sob nossos cuidados, todo apoio, ele é um ato de capacitação, deve ser um ato de capacitação. Então, o que eu faço para o paciente não é para manter a dependência dele, de mim, do sistema, da equipe, não. O que eu faço é para ajudar a pessoa a se sentir mais importante frente a ela mesma e frente às coisas que ela tem que resolver. E esse ato de capacitação, então, eu ajudo a pessoa a liberar o que tem de positivo nela. É uma atividade de facilitação e tal, e que a gente cria condições favoráveis. Eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, veja, o enfermeiro cuida, os outros também cuidam, mas eu estou falando agora do enfermeiro.
o enfermeiro cuida, escutando, observando e ajudando. Então, ele ouve, nós vamos falar mais um pouquinho sobre ouvir de fato, sobre observar sistematicamente. Então, não é qualquer observação. Nós, profissionais, somos preparados para observar sistematicamente. Nós observamos o aspecto geral, a atenção, a percepção, a memória, a linguagem, a consciência, a apresentação, vários detalhes. Nós observamos, nós fazemos observação clínica. Nós fazemos toda essa observação enquanto estamos atendendo a pessoa, enquanto estamos do lado da pessoa, enquanto estamos fazendo. E aí a gente ajuda, de acordo com as necessidades apresentadas. E essa ajuda, o que é? É intervenção, orientação, informação, fazer medicamentos, fazer procedimentos técnicos, confortar, acomodar, encaminhar, todas essas ações que fazemos para a pessoa ou junto com a pessoa, nós fazemos de forma acolhedora, tentando ajudar a pessoa a passar pelas situações que ela tem que passar, né? Seja na internação, na emergência, seja no CAPES, seja no serviço de atenção no SUS, enfim, ela vai em todas as situações ser acolhida, e a base disso, do cuidado de enfermagem, são essas três coisas. A escuta que o povo traz para nós entendemos da seguinte forma, que ela qualifica o que é terapêutico, ela ajuda a pessoa a tomar consciência do que acontece com ela, das suas ideias, das suas reações, do que ela já fez consigo mesma, das suas funções normais, dos seus, confrontando os seus desejos, apesar da limitação da doença. E aí nós vamos fazer uma pergunta que sempre acontece. O enfermeiro faz psicoterapia? Não é essa a nossa pretensão. Nós não estamos querendo ser psicoterapeutas. Nós queremos ser terapêuticos em tudo o que a gente faz. Então, ser terapêutico significa ouvir, acolher, observar, dar o cuidado. Então, o enfermeiro é terapêutico, tem uma atitude terapêutica. Abraçar, olhar, respeitar, fazer carinho, entende? Então, sair de dentro do posto. Então, veja só, o enfermeiro vai fazer um procedimento técnico, mas ele pode fazer um procedimento acolhedor ou não. Eu vou dar um exemplo simples. Eu posso falar, como é que esse nome é? Luiz, né? Luiz, eu posso falar, oi Luiz. E saindo e passando e não dar atenção para o Luiz. Mas eu posso falar, oi Luiz, como você vai? E cumprimentar o Luiz da forma que ele quer. Ele quis fazer assim, não é muito meu jeito, mas é o jeito dele. Então, é assim que eu vou cumprimentar o Luiz, porque isso vai fazer toda a diferença para ele. Numa coisa simples, numa coisa rotineira. Eu posso... Bom, vamos continuar mais um pouquinho, senão vou me cortar já. Então, eu vou fazer uma escuta ativa. Então, o tempo todo, o enfermeiro deve fazer a escuta ativa. A escuta ativa é favorecer um ambiente de acolhimento físico, então privacidade, conforto, proximidade, são coisas mínimas. Assumir uma atitude de respeito, de interesse,
sem criticar, manter o contato visual sempre que possível, né? Ajudar a pessoa a tomar conhecimento do seu problema. Então, eu estou escutando a pessoa para poder... nessa escuta, eu tive uma experiência muito interessante. Num dos serviços, a gente fazia atendimento no postinho, né? E a pessoa chegou no ambulatório e chegou e foi falando do seu problema. Falou 50 minutos e eu mal podia, às vezes, falar. Então, deixa eu entender um pouquinho melhor do que você está me falando. Eu fui ajudando, muito pouco. No final desse período, a pessoa chegou para mim e falou assim, olha, agora eu sei qual que é o meu problema. Eu sei o que eu vou fazer isso. Então, veja, nós não temos responsabilidade por determinar o que a pessoa deve ou não deve fazer, mas se a gente dá a chance dela se ouvir e tomar consciência do que acontece com ela mesma, nós já estamos dando um grande passo. E muitas vezes a gente está fazendo um banho, está fazendo um acompanhamento, está fazendo uma atividade recreativa, está fazendo um procedimento que qualquer que seja, se a gente puder ouvir, olhar para a pessoa, nós já estamos dando um grande passo no sentido de colocá-la no centro das atenções. Quando a gente recebe uma pessoa pela primeira vez, ou com alguma dificuldade, é bom a gente sempre lembrar de simplificar o que a gente pergunta para ela, como a gente conduz essa interação, no sentido de não confundir, não criar mais ansiedade do que a pessoa já está. Observar as reações da pessoa, sempre que possível, dizer para ela o que você entendeu do que ela disse, para checar se a gente entendeu de fato o que ela disse e respeitar o silêncio quando a pessoa chora, às vezes. Eu não vou sair correndo buscar um psicólogo. Eu vou acolher o choro da pessoa, esteja onde estiver, e depois eu vou procurar um profissional para dar a continuidade, mas na hora que a pessoa está chorando, na hora que a pessoa está precisando extravasar a sua emoção, eu não vou sair correndo para buscar alguém para vir acolher o choro dessa pessoa. Então, coisas simples que nós precisamos saber fazer para colocar a pessoa no centro das nossas atenções. Bom, sempre nós estaremos ajudando a pessoa a encontrar seus caminhos, não os nossos. Mal a gente está dando conta de achar os nossos, então, veja, a nossa tarefa é ajudar a pessoa a encontrar o caminho dela, o melhor para ela. Enquanto ela vai conseguindo se ouvir, ela começa a se questionar e começa a se aceitar como ela é, com as suas dificuldades, e começa a promover esse lado positivo que a gente espera dela. E a pessoa, esteja na situação em que estiver, ela tem a capacidade de perceber que as coisas não estão muito bem com ela. Ela pode não saber definir com clareza, mas ela é a pessoa que sabe dela. Quando a gente fala de empatia, a gente fala, eu, profissional, seja quem for, seja enfermeiro, de todo, eu vou ser empático quando eu conseguir chegar na pessoa, naquilo que é importante para ela, naquilo como ela vê aquela situação. Me aproximar da pessoa o máximo possível para poder ajudá-la dentro do seu referencial. Bom, eu poderia ir muito longe. Outra coisa, acabou? Já passou. Já passou. Então, eu vou falar tudo. Então, deixa eu terminar lá.
Eu precisaria falar um pouco mais aqui, mas vai ficar... Bom, só para terminar. Nem sempre nós, embora eu esteja falando isso, que o enfermeiro deve agir assim, nós esperamos que o enfermeiro tenha esse tipo de atitude, papapá, a gente sabe que na prática as coisas não acontecem tão bem assim. Esse é o ideal, esse é o que a gente espera. E mais, nós, enfermeiros, e eu tenho observado, não só enfermeiros, os profissionais não estão sendo preparados para o atendimento psicossocial. E o que acontece? E eu poderia falar mais 2 horas aqui dos problemas que a gente tem verificado na prática, que é um tropeçando no outro, equipes enormes de pessoas, não sei se é aqui no Rio de Janeiro, mas tem lugar que tem equipes enormes, tropeçando um profissional no outro, sem saber o que fazer, sem saber qual que é a competência de quem, porque nós temos problemas na formação. E eu, como docente de escola de enfermagem, não podia dizer que também nós estamos enfrentando esse problema. E nesse momento nós estamos fazendo um trabalho junto ao Ministério de revisão das diretrizes curriculares e a gente espera incluir essas coisas nas novas diretrizes. Gente, gostei muito de falar.